Você sabia que o Brasil, em 23 anos, perdeu leitores e agora nós temos mais não leitores do que leitores? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse dado. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu Mundo de Letras. Eu sou a Dana Togali e o vídeo de hoje é sobre um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre uma pesquisa que foi feita pelo Instituto ProLivro e que diz que o Brasil hoje tem mais não leitores do que leitores. Gente, isso é um dado muito preocupante. Isso é uma pesquisa que a gente deveria olhar com muito carinho. O Brasil perdeu leitores. Isso significa que a população leitora diminuiu. De 2019 até 2024, segundo a pesquisa, o Brasil teve uma queda de 56% de uma população leitora para 53% para uma população não leitora. Em números, isso diz que o Brasil perdeu uma população que tinha 100 milhões de leitores para 93,4 milhões de leitores. Isso é uma coisa assim, muito importante. Quando eu vi essa matéria, eu pensei, nossa, a gente tem que falar sobre isso, porque, gente, isso significa que a gente está achando que nós temos mais leitores e, na verdade, não temos. Essa população está perdendo o hábito da leitura. Para o Instituto, uma pessoa leitora é aquela que leu de 1 a mais livros no período de 3 meses, que foi durante a apuração para essa pesquisa. Então, a questão não é a quantidade de livros que você lê, é a frequência com que você lê, é a continuação, Você está ali sempre tendo um livro nas mãos. A questão é que agora a população, ao invés de ter um livro nas mãos, ela tem uma outra coisa nas mãos. E a gente vai ver um pouquinho do que tem acontecido para esses números diminuírem. Mas antes da gente entrar nesses dados, eu quero te falar que o link para você conferir a matéria completa dessa pesquisa vai estar na descrição do livro, E se você interessa por esse assunto, por esse tipo de curiosidade, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que isso é muito importante, tá? E para a gente poder continuar falando sobre literatura e sobre esses dados importantes, que faz parte do nosso mundo e que às vezes a gente não presta atenção, Então vamos lá, alguns dados importantes que eles trouxeram para que esse número diminuísse. O primeiro deles é: a escola está deixando de ser aquela que induz a literatura, tá? Então esse dado ele me chamou muita atenção. Esse foi assim um dos que mais me deixou muito preocupada, porque a gente sabe que muitas pessoas que começaram a ler, elas começaram a ler na escola. Você sempre vai ouvir aquela pessoa que falou assim: ah, mas na escola eu tive que ler Dom Casmurro. Ah, eu tive que ler Memórias de Brás Cubas, e por aí vai. Então a escola, ela tinha um papel fundamental. Por quê? Porque ela obrigava, fazia parte ali do currículo escolar, ela obrigava o aluno a ler, e com isso, ele começava a ter esse hábito de leitura. Então provavelmente ele começava a ler no ódio, porque ele tinha que ler, ele era obrigado a ler. Mas depois começou a virar um hábito que ele se apegou, então ele passou a gostar daquilo. Então, muitos leitores, se você for conversar, ele vai falar que começou a ler na escola. E também tem aquela parcela de pessoas que liam na escola porque eram obrigadas, porque fazia parte ali da matéria, e não continuaram. Simplesmente odiaram aquilo, não conseguia ler e ponto final. Ok. A questão é que hoje a escola está perdendo essa função de indicar livros. O que será que está acontecendo com a escola? O que será que a escola tem se preocupado tanto que ela não está fazendo essa função de indicar livros? Se antes os alunos eram obrigados a ler livros para fazer ali um trabalho, um resumo, o que hoje tem acontecido nas escolas? Bom, eu não posso dizer o que tem acontecido nas escolas, porque eu saí da escola tem quase 20 anos. Mas eu posso te falar uma coisa: a maioria das escolas públicas, estaduais, a gente não se ouve mais dizer que a criança tem lido livros para fazer trabalho, tá? Eu tenho sobrinhos que estudam em colégios públicos, estaduais ou municipais. Eu tenho primos e a gente não vê mais essa fala de
alunos, né, que aí estão lendo livros para fazer trabalhos. O que eu escutei foi na escola onde eu comecei o estágio, né, é uma escola particular, tá? E deixa esse ponto aí do estágio para eu poder contar no outro vídeo, né, gente? E lá eles têm aula de literatura, tá? E aí a professora, a mesma professora que dá aula de português, né, é a professora que dá aula de literatura. E aí estava até falando para um aluno que é só ano que vem que eles fariam a leitura de Memórias de Brás Cubas. Então, assim, mas a maioria das escolas, né, que a maioria dos alunos fazem parte daqueles que vão para as escolas públicas. Se as escolas públicas não estão fazendo esse papel, então a gente vai ter um problema muito sério lá na frente. Por quê? Porque era o canal, era o lugar de incentivar a leitura e não está tendo mais esse incentivo. Então é algo muito, muito preocupante. Um outro ponto também, assim, que me chamou muita atenção na matéria foi que o aumento de leitores começou a partir dos 70 anos. Então nós vamos ter pessoas acima de 70 anos que começou a ler mais. Então quer dizer, essas pessoas que antes não liam, né, com frequência, agora elas estão fazendo parte aí de um grupo de leitores. E aí teve um aumento de 26% em 2019 para 32% em 2024. Quer dizer, a taxa de idosos, né, que têm lido aumentou bastante. Isso é muito bom, claro. Obviamente, isso é super importante, porque muitos também avós, né, e bisavós podem aí instruir os seus netos e os seus bisnetos para ler. Não é verdade? Então, a avó tem também aí uma parcela muito importante, né? A avó e o avô, claro, né? Isso é muito importante e significa que essa geração, né, tem se preocupado com a mente, né? Porque estimulando a mente, eles reduzem muito casos de doenças mentais, né? Um outro ponto muito importante é que a falta de atenção causada pelo avanço da internet. Gente, isso aí não precisa nem a gente falar muito. Infelizmente, nós que vimos a internet chegar, estamos aí viciados na internet, né? Nós hoje em dia não conseguimos viver sem ter aí uma conexão do lado de fora, na rua, em qualquer lugar onde a gente esteja, a gente precisa que tenha uma conexão no celular. A gente não consegue ficar mais offline. E a gente tem visto que isso tem causado muitos problemas, principalmente nessa geração agora de adolescentes, pré-adolescentes, crianças que já nasceram com a internet ali, ó, na cara, né? A criança nem saiu da barriga direito, já tem uma fotinho dela nos stories. Tá errado isso, gente? Obviamente que não. Na verdade, eu nem posso opinar sobre isso, porque quando a minha filha nasceu, ainda não existiam os stories no Instagram. Mas eu postei bastante fotinho dela na internet. Mas eu tô falando assim no sentido de que a criança ela já nasce e ela já nasce com o celular na mão, né? Eu brinco até falando que daqui a pouco a criança vai nascer e vai pedir o celular para ela mesmo fazer os stories, né? De tanto que as crianças já estão ali introduzidas nesse aspecto. E a gente vê que a falta de atenção relacionada ao celular, ela tem ficado maior. E isso a gente pode ver não só nas crianças, como nos adultos, né? Então, eu vou dar aqui um exemplo que acontece comigo, né? Que quando eu vou ler ou estudar e o celular fica perto. Gente, em algum momento eu vou ter que parar para poder mexer no celular. Parece que a nossa mente força a gente, tipo, olha, ao invés de ser o contrário, né? Tipo assim, eu vou ler para relaxar, parece que eu estou lendo e o celular vai ser para me relaxar. Então eu vou entrar no Instagram ou qualquer outra rede social, vou relaxar um pouquinho ali, daqui a pouco eu volto pro livro, entende? É algo que acontece comigo e eu tento assim ao máximo forçar para isso não acontecer, mas é muito difícil. Agora você imagina uma criança, um adolescente que já está introduzido nisso, que nem pegou a época de que não existia internet, não existia celular, né? A gente brincava aí com o que tinha, hoje tendo que lidar com isso. Então, esse é um dos dados que também me preocupou bastante, até porque eu tenho uma filha de 8 anos que sabe mexer no celular muito bem. E é algo que eu temo bastante, porque eu sempre pego ali com ela para poder ler um livro, para ela poder desenhar, para fazer outras coisas que não sejam o celular ou uma tela, o que for. Mas que ela possa, se for ter uma tela, mas que seja uma tela que
pelo menos traga algo de bom, né? Assim, dê uma informação, estimule a um desenho, alguma coisa assim. Mas é muito difícil e é algo que, assim, me preocupou bastante. É um dos dados que eu fiquei bem preocupada e, assim, o que será no futuro, né? E aí nós temos um último dado, que esse é um dado também que entra aí no critério dos mais graves, que é a falta de condições de comprar um livro. Gente, vocês sabem que nós temos agora aí uma situação muito difícil em relação a livros, que é o preço. Um livro hoje, você não encontra um livro na estreia dele por menos de R$ 50. Ele é de R$ 50 para lá. Isso, olha lá, dependendo do livro, tá? Dependendo do livro. Dependendo do livro, você vai pagar R$ 100, R$ 120. Então, é raro você encontrar um livro que saia mais barato, que saia mais em conta, né? Eu comprei um livro recentemente e foi pago nele R$ 34. Isso porque meu marido é Prime, então não pagou o frete. Mas, assim, esse livro, a propósito, eu não achei o pré-lançamento dele, né, caro, mas nós sabemos que tem muitos livros que demoram muito para baixar o preço. E a gente sabe como estão as condições financeiras e econômicas no nosso país. Está difícil ter livros, né? Então, a pessoa, para ela ler livro, ela precisa de quê? De um incentivo da escola, um incentivo de alguém próximo, para poder ali dar um livro para essa pessoa, uma pessoa que tenha condições de fazer isso, de doar livros, de ir na biblioteca, incentivar, né? Que é o que está sendo muito difícil hoje em dia. Eles estão preferindo ficar no celular, que é algo que os pais conseguem dar, mas os pais não conseguem comprar livros, porque é algo que toda vez você quer um livro novo. Você não vai ficar só com um livro para sempre. Você vai acabar aquele livro e você quer um outro livro. E às vezes o livro que você quer está muito mais caro. Ou um box de livros, mais de R$ 150. É complicado, gente. Por exemplo, quando saiu o box dos Bridgerton, gente, R$ 499 o box, que isso, né? Então, assim, é algo surreal, é algo que está muito fora das condições dos nossos brasileiros de hoje. E esse é um dos motivos para que os leitores tenham diminuído a falta de condições de comprar um livro. E nós vimos que no mês passado, né, em abril, nós tivemos muitas datas importantes da literatura, Dia Mundial do Livro, Dia do Livro Infantil, Nacional. São datas para a gente poder aí, incentivar a leitura. E olhando para esses dados, olhando para essa matéria, eu fiquei muito triste, sério mesmo. Porque o que está acontecendo? Onde a gente está errando? Será que esse monte de conteúdo na internet, na verdade, são só pessoas que estão tendo livros e, na verdade, não estão lendo? Será que só para poder mostrar que eu tenho livro e, na verdade, eu não tenho feito a leitura daquele livro? Será que eu não estou incentivando, fora das telas, alguém a ler? É algo para a gente poder pensar. É muito sério, nós estamos aí quase na metade do ano e é algo que a gente precisa reverter. A gente que tem uma forma de falar, uma rede social, o canal do YouTube, né? A gente tem esse dever de mudar essa situação, que tá muito difícil, gente, muito difícil, porque é complicado. Então a gente tem aí esse dever para poder fazer essa mudança e tentar fazer aí um país mais leitor, né? E aí, gente, o que eu quero dizer com isso é que por mais que a gente tenha visto dados muito tristes, eu quero dizer para você que o ideal desse canal, o intuito desse canal é incentivar a leitura e trazer essas informações para que a gente se atente. Então, assim, é triste, mas a gente tem como fazer diferente. Então, vamos incentivar a leitura, vamos incentivar as nossas crianças a lerem, porque eles são as próximas gerações, né? E o que será dessa próxima geração sem o hábito da leitura, porque nós sabemos os benefícios que uma leitura tem. A informação, a cabeça mais aberta para entendimentos, né? Melhora o vocabulário, N benefícios que nós sabemos muito bem quais são. E nós queremos que, a ideia é que tudo que seja bom para nós, que a gente passe para frente, né? A gente nunca vai passar algo que vai ser ruim. A gente vai querer passar aquilo que fez bem para a gente. Então, que a gente possa realmente fazer jus ao nosso gosto e o nosso amor pela leitura e pela literatura. Beleza, gente? Esse é um vídeo aí com esses dados, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você já sabia desses dados, o que você entende, o que você acha que nós podemos fazer, né? Se você tem aí um projeto
que incentive a leitura na sua cidade, não importa onde você esteja, coloca aqui nos comentários para a gente poder ir divulgando esses projetos, né? E quem sabe aí também colocar em prática aqui aonde a gente está. Beleza, gente? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, né? Como eu disse, isso é muito importante para que o YouTube mande esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe também com quem você sabe que gosta de saber de dados literários, né? Para a gente poder começar a fazer a diferença no nosso país. Beleza, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente vai se ver num próximo vídeo. Um beijo e até mais!